Imagine um exército poderoso, formado por reis implacáveis, marchando para esmagar tudo em seu caminho. Agora, imagine um único homem, sem exércitos grandiosos, sem alianças militares, enfrentando essa ameaça com apenas tribos e 18 seguidores, e vencendo. Como isso foi possível? Que força misteriosa guiou Abraão nessa batalha impossível? O que parecia ser apenas uma guerra entre reis, se transformou em um dos momentos mais épicos e surpreendentes das Escrituras. E o motivo por trás dessa luta vai te deixar sem palavras. O cenário dessa jornada épica se desenrola em um tempo de turbulência. Durante 12 anos, um rei tirano havia subjugado 5 cidades, cobrando tributos pesados e mantendo-as sob seu domínio. Mas a paciência dos reis dessas cidades chegou ao fim, e uma rebelião foi declarada. O que eles não imaginavam era que sua insurreição resultaria em uma retaliação devastadora. Quedorlaomer, o rei que governava com punho de ferro, reuniu seus aliados e iniciou uma campanha militar implacável, reduzindo tudo às cinzas. No meio desse caos, um fato mudou no curso da história. Ló, sobrinho de Abraão, foi capturado e levado como prisioneiro. Abraão poderia ter ignorado a guerra, afinal, não era dele o conflito, mas ele fez o impossível. Sem um exército, sem uma aliança com outros reis e contando apenas com 318 servos treinados, ele partiu em uma missão suicida contra um inimigo esmagador. O que aconteceu a seguir desafia toda a lógica humana. Como Abraão conseguiu derrotar reis poderosos com tão poucos homens? Que estratégias ele usou? E qual foi o verdadeiro poder por trás dessa vitória impossível? A resposta para essas perguntas vai muito além do campo de batalha. Essa história revela lições profundas sobre fé, coragem e o plano de Deus para aqueles que nele investem. Durante 12 anos, 5 cidades-estado viveram sob o domínio implacável do rei Quedorlaomer e sua aliança militar. O peso dos tributos e da opressão tornou-se insuportável, até que num ato de desespero e coragem, esses reis se rebelaram, recusando-se a pagar suas dívidas ao império que os subjugavam. Mas a liberdade tem um preço, e eles estavam prestes a descobrir isso da pior maneira possível. No ano seguinte, Quedorlaomer reagiu com fúria. Ao lado de seus aliados, lançou uma campanha de terror, devastando tudo pelo caminho. Povos inteiros foram aniquilados antes mesmo do confronto final. Cada batalha era um aviso brutal do que aconteceria com qualquer um que ousasse desafiá-lo. Quando, enfim, os militares rebeldes se reuniram no Vale de Sidim, esperavam ter uma oportunidade. Mas estavam errados. O massacre foi rápido e impiedoso. O exército de Quedorlaomer esmagou os rebeldes sem esforço. O Vale de Sidim, traiçoeiro e repleto de poços de betume, tornou-se um cemitério vivo, soldados atolados em substância pegajosa, tentando escapar do extermínio iminente. Os que fugiram correram para as montanhas, deixando suas cidades vulneráveis ao saque. Sodoma e Gomorra foram reduzidas a nada, além de despojos e prisioneiros. Entre os capturados estava Ló, sobrinho de Abraão. Para Quedorlaomer, ele era apenas mais um escravo. Mas para Abraão, essa guerra havia acabado de se tornar pessoal. Ele poderia ter ignorado a crise. Afinal, não era um rei, não tinha um exército, e a luta não era dele. Mas às vezes, uma única decisão muda o curso da história. Sem saber, Quedorlaomer havia cometido um erro fatal. Abraão não era um guerreiro, mas estava prestes a provar que a verdadeira força não vem dos números, e sim da estratégia, da coragem e de algo muito maior. A poeira da batalha mal havia sido baixada quando os exércitos de Quedorlaomer começaram a saquear as cidades derrotadas. Sodoma e Gomorra, outros centros prósperos e cheios de vida, agora eram apenas sombras do que já foram. Ruas vazias, casas reviradas, tesouros carregados como espólios de guerra, mas o saque não se limitou a bens materiais. Os vencedores também tomaram prisioneiros, arrastando famílias inteiras para longe de suas terras. Entre os cativos estava Ló, sobrinho de Abraão. Ele estava previsto em Sodoma, atraído por suas riquezas e oportunidades. Mas agora, aquilo que parecia uma terra promissora, tornava-se sua prisão.
Capturado e levado como despojo de guerra, Ló não sabia o que o aguardava. Mas uma coisa era certa: ele não tinha saída. Para todos os efeitos, ele estava perdido. Quedorlaomer e seus aliados partiram de Sodoma carregados de riquezas e prisioneiros, certos de que ninguém teria coragem de desafiá-los. Afinal, quem ousaria se opor aos reis que já destruíram nações inteiras? Quem teria poder suficiente para se levantar contra um exército que acabaria de derrotar 5 reis ao mesmo tempo? Para eles, essa vitória já estava selada. O que eles não sabiam era que um homem estava prestes a mudar essa história. Quando um sobrevivente fugiu e correu até Abraão para contar sobre o destino de Ló, o patriarca recebeu uma notícia que o colocou diante de uma escolha impossível: aceitar a perda de seu sobrinho ou enfrentar uma força esmagadora para resgatá-lo. A decisão que Abraão tomou não apenas contrariava toda a lógica humana, mas também desafiava o próprio destino. E assim, contra todas as probabilidades, Abraão se preparou para o impossível. Sem exércitos grandiosos, sem armaduras reluzentes, sem números a seu favor, apenas com 318 homens e uma fé inabalável, a notícia da captura de Ló chegou como um golpe inesperado. Abraão poderia ter aceitado o destino do sobrinho, afinal, ele escolheu viver em Sodoma e agora colhia as consequências. Mas isso não faz parte da essência de Abraão. Ele não era um guerreiro, não era um rei, mas era um homem de princípios. E movido por um senso de dever e coragem, tomou uma decisão impensável. Ele enfrentaria os reis vitoriosos para resgatar Ló. Sem um exército treinado ou alianças militares, Abraão reuniu apenas 318 servos fiéis. Homens que não eram soldados, mas que carregavam no coração a lealdade e a determinação de defender seu líder. E assim, sem alarme, partiram em uma perseguição ousada, seguindo os rastros dos invasores que marchavam para o norte, carregados de despojos e prisioneiros. Eles tinham números, poder e confiança. Abraão tinha estratégia e algo muito maior ao seu lado. A jornada foi longa, mas uma oportunidade surgiu quando o exército inimigo parou para descansar em Dan. Abraão sabia que não conseguiria vencer em combate direto, então arquitetou um ataque surpresa. Ele dividiu seus homens em grupos menores, e durante a noite, atacaram de diferentes áreas, sem dar chance para os inimigos se organizarem. O que começou como um ataque sorrateiro, logo se tornou um massacre estratégico. Os reis que antes dominavam com força brutal, agora estavam fugindo para salvar suas próprias vidas. Quando a poeira baixou, a vitória era clara. Abraão não apenas resgatou Ló, mas recuperou todos os bens saqueados e libertou os outros prisioneiros. Com um número limitado de homens, sem armas sofisticadas ou muralhas para se proteger, ele fez o impossível. Mas essa vitória não foi apenas militar. Foi uma demonstração de que coragem, inteligência e fé são armas muito mais poderosas do que qualquer exército. E assim, o patriarca que nunca fora um guerreiro retornou triunfante. Mas sua jornada ainda não havia acabado, pois no caminho de volta, ele teria um encontro que mudaria para sempre sua compreensão sobre Deus e seu propósito. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo som de passos cansados. Abraão e seus homens voltaram vitoriosos, trazendo os prisioneiros livres e os bens recuperados. O impossível havia acontecido. Um grupo de humanos tribais de 318 derrotou exércitos inteiros e fez os reis fugirem como ladrões na noite. Mas Abraão não voltou com a arrogância de um conquistador. Não havia sede de glória em seu olhar, apenas a satisfação de ter feito o que era certo. Ao se aproximar do Vale do Rei, 2 líderes o aguardaram. O primeiro era o rei de Sodoma, ansioso por recuperar suas riquezas. Com um tom de gratidão calculado, ele ofereceu a Abraão todos os bens recuperados, como pagamento por sua bravura. Mas Abraão decidiu sem hesitar. Não queria que ninguém dissesse que suas prosperidades vinham dos favores de um rei terreno. Suas riquezas não são fruto de alianças políticas ou saques de guerra, mas do Criador. O segundo homem era diferente. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, não trouxe nota nem critério, trouxe pão, vinho e uma vitória. Diante de todos,
Proclamou que Abraão não venceu por sua própria força, mas porque Deus estava com ele. E Abraão, confirmando essa verdade, transmitiu-lhe o dízimo de tudo o que possuía. Ali, naquele momento solene, Abraão não apenas celebrou uma vitória militar, ele confirmou sua aliança com algo muito maior. Ele não havia lutado apenas para salvar Ló, mas para cumprir um propósito que é além da compreensão humana. E sem saber, ao honrar Melquisedeque, ele revelou um mistério que só seria totalmente revelado séculos depois. A guerra havia terminado, mas sua lição ecoaria para sempre. A verdadeira força não vem de exércitos ou riquezas, mas da confiança inabalável em Deus que luta pelos que nele confiam. A batalha havia terminado, mas seu verdadeiro significado vai muito além do campo de guerra. Abraão não lutou por glória, riquezas ou reconhecimento. Ele não buscou vingança, nem tentou conquistar territórios. Sua única intenção foi resgatar seu sobrinho, e essa missão foi cumprida com sucesso. Mas, ao fazer isso, ele provou algo muito maior: que a verdadeira vitória não vem da força dos braços, mas da confiança em Deus. Diante da oferta do rei de Sodoma, Abraão recebeu riquezas que não vinham do Senhor. Mas diante de Melquisedeque, ele se curvou e entregou sua gratidão. O pão e o vinho oferecidos por aquele sacerdote misterioso marcaram um momento profético, um vislumbre do que ainda estava por vir. Naquele encontro, o simples patriarca se conectava com algo eterno. Um sacerdócio que apontava para um rei que um dia viria não apenas para vencer batalhas, mas para redimir o mundo. Abraão voltou para casa sem ouro ou espólios de guerra, mas com algo muito mais valioso: a certeza de que Deus era seu escudo e sua recompensa. Ele não precisava de exércitos grandiosos, muralhas ou estratégias políticas. Tudo o que ele tinha era fé. E isso foi suficiente para reescrever o destino de uma guerra e deixar um legado que ecoa até hoje. Histórias como essa nos mostram que a fé não é apenas uma crença, mas uma força capaz de transformar realidades e reescrever destinos. Abraão não venceu porque era o mais forte, nem porque tinha o maior exército. Ele venceu porque confiou em Deus acima de todas as coisas. E essa lição continua viva até hoje. Se essa história te tocou, imagine quantos outros relatos bíblicos carregam ensinamentos profundos que podem fortalecer sua fé. Então, não deixe essa jornada parar por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue descobrindo os grandes mistérios e verdades da Palavra de Deus. E antes de sair, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Afinal, assim como Abraão foi um instrumento de mudança, você também pode ser. Escreva aqui nos comentários: qual parte dessa história mais te impactou? Vamos juntos crescer no conhecimento e na fé.